Entenda a corrupção no Brasil é um título que pode parecer pretensioso, mas você verá que isso é possível. Depois desse vídeo, você terá as informações necessárias não apenas para entender a corrupção, mas também para combatê-la, o que é mais importante. Darei mais atenção à grande corrupção. A pequena corrupção, a de verbas de gabinete, é importante, não tem dúvida, mas ela não é a que retira bilhões de reais da educação e da saúde. Sei disso porque, como cientista político, estudei o fenômeno da corrupção no Brasil e no mundo. Li muitos livros e artigos sobre esse tema e convivo com políticos. Graças a isso, detectei de onde vem a grande corrupção em nosso país. Posso lhe adiantar, para que você entenda a corrupção no Brasil, é preciso entender o que acontece em nosso sistema eleitoral e nas licitações de obras e serviços. A grande corrupção no Brasil, entenda, é resultado de nossa lei eleitoral. Muitos dizem por aí que o brasileiro não tem jeito, que é desonesto, um povo que quer levar vantagem em tudo e coisas assim. Quem pensa dessa maneira considera que a corrupção é um problema do indivíduo, da pessoa. Nesse caso, seria preciso mudar todos os brasileiros, cada um, cada pessoa, para diminuir a corrupção. Seria algo impossível. Irei mostrar para você que esse não é o problema, mas sim a nossa lei eleitoral. Isso significa que se a nossa lei mudar, a corrupção irá diminuir e muito. Para que você entenda a corrupção no Brasil, coloque-se em primeiro lugar na posição de um político, um candidato a prefeito de um município que tem 15 vereadores. Chegou a campanha eleitoral e você tem a chance de se tornar prefeito ou prefeito. As pesquisas lhe colocam em segundo lugar e crescendo nas intenções de voto. Os candidatos a vereador de seu partido querem fazer campanha tanto para eles, é claro, quanto para você, mas eles precisam de financiamento. São 30 candidatos para 15 vagas. Não só o seu partido tem esse número de candidato, mas também todos os seus adversários contam com pelo menos 30 candidatos a vereador. Todos eles pedindo ao candidato a prefeito que financie as suas respectivas campanhas eleitorais. O seu município é populoso, tem 300 mil habitantes. Fazer campanha é caro. Cada candidato a vereador precisa de uma equipe de cabos eleitorais para pedir voto. Precisa de publicidade para as redes sociais, um profissional lá trabalhando nisso. Precisa de panfletos impressos em gráficas, carros de som, combustível para os automóveis, diárias para o pessoal que vai à rua, alimentação e, eventualmente, pagamento de estadia para alguns profissionais que vêm de fora do município, do seu município, para dar consultoria para a campanha. E muitas outras despesas. A conta é altíssima, pois o voto é na pessoa de cada vereador. Lembre-se, você é candidata ou candidato a prefeito. Quanto mais recurso você tiver para financiar os 30 candidatos a vereador de seu partido, mais eles irão pedir votos, tanto para eles quanto para você. É sua chance de ganhar, de se tornar prefeita ou prefeito de sua querida e amada cidade e assim poder melhorar a vida das pessoas. Quanto você acha que custa uma campanha dessa? Uma fortuna, milhões de reais. Mas lembre-se, ela é só uma campanha de um prefeito e dos 30 candidatos a vereador de seu partido. O Brasil tem 5.570 prefeitos. Se forem 3 candidatos por município, serão quase 17 mil candidatos. Todos eles tendo que financiar a campanha dos vereadores de seu partido. Pois isso ajudará a vencer, obviamente, em sua campanha para prefeito. Temos, no total, no Brasil hoje, quase 58 mil vereadores, pouco mais de 1.000 deputados estaduais, 513 deputados federais, 81 senadores, 27 governadores e um presidente da República. No caso dos vereadores, deputados estaduais e deputados federais, e também no caso dos senadores, todos eles sempre buscaram e buscam financiamento para suas campanhas vindo dos candidatos a prefeito, governador e presidente, os candidatos aos cargos executivos. Para estes candidatos, isto é, a prefeito, governador e presidente, é sempre bom financiar a campanha dos demais candidatos, porque isso aumenta as chances deles serem eleitos para o poder executivo. O Brasil é o único país no mundo no qual vereadores e deputados são eleitos pelo voto proporcional com a lista aberta em distritos eleitorais muito grandes. Essas 3 coisas juntas tornaram nossas campanhas
caríssimas, incentivando os políticos a buscarem recursos de maneira ilegal, a maior parte por meio de licitações superfaturadas de obras. Quando uso o termo distrito eleitoral, quero dizer o número de vereadores e deputados eleitos, respectivamente, naquele município ou naquele estado. Por exemplo, o distrito eleitoral do estado de São Paulo para deputado federal é 70. Para deputado estadual em São Paulo, o tamanho do distrito é 94. O distrito eleitoral de Minas para federal, o deputado federal é 53. O do Rio de Janeiro é 46. E assim por diante. Distritos eleitorais grandes como esses, combinados com voto na pessoa, só existe no Brasil. Só no Brasil. A maioria dos países onde o voto é na pessoa adota o sistema eleitoral do Reino Unido, no qual o tamanho de distrito é de somente um candidato. O menor distrito possível. Por outro lado, a maioria dos países que utiliza o sistema eleitoral proporcional, como o do nosso querido Brasil, não adotam o voto na pessoa. A grande maioria não adota, mas no partido, na lista partidária fechada. O partido decide em convenção e apresenta ao eleitor essa lista fechada. Somente no Brasil há essa combinação de sistema eleitoral proporcional, voto na pessoa e distritos eleitorais grandes. Essa é a fonte mais importante de nossa corrupção. Se mudarmos o sistema eleitoral para qualquer um dos mais adotados na maioria dos países, a nossa corrupção será muito reduzida, mas muito mesmo. Muitos concordam com a seguinte afirmação. Vamos lá, abre aspas. Todos os políticos são corruptos, fecha aspas. Há licitações fraudulentas nos municípios, nos governos estaduais, no governo federal. Quem promove tais licitações são os políticos. Eles têm como objetivo principal qual? Financiar as campanhas eleitorais que virão pela frente, as campanhas futuras, é evidente. É claro que quando sobra dinheiro, eles embolsam esse dinheiro para si próprios. Se as campanhas fossem mais baratas, se o voto fosse no partido e não na pessoa, não haveria motivo para roubar, para promover tantas licitações fraudulentas e superfaturadas. Quando alguém me diz que o nosso sistema político está podre, sempre penso, o problema é o sistema eleitoral. Ele é quem cria os incentivos, os motivos para a corrupção. A minha proposta para você é não moralizar o indivíduo, não ficar por aí dizendo fulano ou cicrano é safado, fulano ou cicrano é corrupto. De jeito nenhum. Os indivíduos, as pessoas, estão submetidas a regras e elas se comportam, as pessoas, de acordo com tais regras, do que essas regras exigem delas. Se as regras forem mudadas, não é preciso mudar o caráter do indivíduo, pois eles passarão a se comportar de maneira diferente para atender ao que é exigido pelas novas regras. A atual regra eleitoral exige que nossos políticos, caso queiram ser eleitos, e todos querem, evidente, obtenham muito dinheiro para a campanha. Muito dinheiro mesmo! Isso abre uma imensa porta para a corrupção. Você quer combater a corrupção de maneira sustentável no Brasil? Então passe a apoiar a mudança de nosso sistema eleitoral. Não se trata de mágica, se trata de saber que nos países que adotam um sistema diferente do nosso, ou sistema proporcional, com o voto no partido, na lista partidária, ou sistema de somente um deputado eleito por distrito, a corrupção é bem menor. Isso nada tem a ver com o caráter do brasileiro, do argentino, do inglês, do alemão, do espanhol, de qualquer nacionalidade. Isso tem a ver com o sistema eleitoral. Você já deve ter ouvido alguém dizer, ele era honesto antes de ser eleito. Depois que chegou ao poder, se tornou desonesto, pois o sistema o corrompeu. Essa frase é verdadeira, sim. Mas a pessoa não mudou de caráter. É a mesma pessoa antes da eleição e depois da eleição. O que mudou é que antes dela ser eleita, ela não tinha que agir para atender às regras do nosso sistema eleitoral. Porém, todavia, contudo, depois que ela chegou lá, para ser reeleita, ela passou a ter que buscar arrecadar muito dinheiro. Viu? A pessoa não mudou. O que mudou foi a sua posição em relação à regra eleitoral. Vamos agora imaginar que fossem feitas milhares de investigações criminais no Brasil, de todos os políticos, e fosse descoberto que todos eles, todos, sem exceção, roubaram para financiar suas campanhas eleitorais. Desde o vereador da menor cidade do país, Serra da Saudade,
em Minas Gerais, até o presidente da República. Em seguida, todos seriam condenados e presos. Prenderíamos quase 58 mil vereadores, 5.570 prefeitos, 1.059 deputados estaduais, 513 deputados federais, 81 senadores, 27 governadores e também o presidente. Todos no chilindró. Todos eles seriam em seguida substituídos por pessoas que nunca foram corruptas na vida, que nunca foram responsáveis por licitações superfaturadas. Toda essa mudança seria realizada de milhares de pessoas, mas o nosso sistema eleitoral seria mantido do jeito que é hoje. Imagina essa situação hipotética. O que você acha que ocorreria? Eu não tenho a menor dúvida de que todos passariam a roubar para financiar suas campanhas na eleição seguinte. Agora vamos fazer o raciocínio inverso. Nenhum político atual é investigado, nem condenado, nem preso. Todos os que foram eleitos nas últimas eleições, tanto municipais quanto estaduais e federais, permaneceriam nos cargos que eles estão hoje. Todavia, o sistema eleitoral seria modificado e apenas uma mudança. O voto deixaria de ser na pessoa do candidato e passaria a ser no partido. Os eleitos de cada partido seriam aqueles colocados nas primeiras posições da lista partidária. Isso significa que se um partido tivesse votos para eleger, por exemplo, 4 deputados, os 4 primeiros seriam os eleitos. Perceba que o primeiro efeito, o efeito imediato, inquestionável dessa nova regra é que nenhum candidato precisaria de dinheiro para sua própria campanha. Repito, nenhum candidato precisaria de dinheiro para sua própria campanha. O voto deixaria de ser na pessoa. Uma campanha eleitoral dentro dessa nova regra exigiria dinheiro apenas para o partido, nunca para os candidatos, jamais para o candidato. Seria muito mais barata. O partido iria a público apresentar seu time de candidatos. O horário de propaganda na televisão e no rádio também mudaria totalmente. Não haveria mais aquelas centenas de candidatos tentando chamar atenção, gritando com espanador, fazendo papagaiada na televisão, mas sim o partido apresentando a sua lista de candidatos, dizendo que aquelas pessoas ali apresentadas teriam um compromisso de defender as propostas do partido nas câmaras e assembleias para os quais aquele partido estaria apresentando os candidatos. Nessa situação, despencaria o número de licitações fraudulentas e superfaturadas. Até mesmo o roubo de dinheiro público, o seu dinheiro que ocorre com as verbas de gabinete, cairia muito. Note, perceba, se o voto fosse no partido, os deputados e vereadores teriam menos assessores. Digo isso porque sei que a maioria dos assessores são pessoas que fizeram campanha para o candidato eleito. Como o voto deixaria de ser na pessoa, esse numeroso exército de cabos eleitorais que faz a campanha e depois, caso o candidato seja eleito, é contratado em seu gabinete, deixaria de existir. Haveria uns poucos assessores apenas. Outra coisa que diminuiria seriam os cargos comissionados. Em 1999, existiam menos de 17 mil cargos comissionados no governo federal. Em 2014, eles aumentaram para 23 mil no decorrer desse período. Você sabe por que isso ocorreu? Porque aumentou muito o número de partidos. Quanto mais partidos, mais candidatos. Quanto mais candidatos, maior será o número de pessoas que participará de uma campanha, conseguirá votos, ajudará seu partido a eleger alguém, mas ficará sem mandato. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas são abrigadas em cargos comissionados. Outra coisa, quanto maior o número de candidatos, mais gente é necessária para fazer campanha. Passada a eleição, mais cargos comissionados são demandados para essas pessoas. Afinal, foram elas que ajudaram seus candidatos a serem eleitos. Veja o que estou explicando para você, para que você entenda a corrupção no Brasil. Não adianta investigar, indiciar, julgar, punir e prender os políticos, pois todos eles fazem essa máquina girar. É a máquina que tem muitos partidos, que funciona na engrenagem do sistema eleitoral proporcional, com voto na pessoa e com distritos eleitorais muito grandes. É preciso sim mudar a máquina, aí a corrupção irá despencar. Não digo que deixará de existir, claro que não, mas que ela será muito reduzida, isso eu não tenho a menor dúvida. Prender os políticos é uma falsa solução para a corrupção. É o mesmo que enxugar gelo.
É preciso parar de derreter o gelo. Só há um caminho para isso: mudar a nossa lei eleitoral. Fora isso, todas as propostas são paliativas. Vão criar ilusões para você e para todos os brasileiros. Ilusões que não serão atendidas e, consequentemente, irão gerar mais e mais frustração. Não caia na armadilha de acreditar que se combate a corrupção punindo ou educando nossos políticos. A única forma sustentável de combater a corrupção é por meio da mudança institucional, da mudança de nossa lei eleitoral, de nosso sistema eleitoral. Enquanto isso não acontecer, os escândalos irão se repetir com outros partidos, outros políticos, mas os escândalos não acabarão. Agora você entende a corrupção no Brasil. Quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Eu gosto muito de gravar esses vídeos e poder passar para você uma visão diferenciada da política e do nosso país, o Brasil. Se você gostou deste e de outros vídeos do meu canal do YouTube, peço seu apoio curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e convidando seus parentes, amigos e conhecidos para fazer o mesmo. Fica aqui o meu abraço.